e não vou me ater a eles apenas. Abra a Bíblia comigo, livro de Hebreus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês que aqui está. Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, para a nossa meditação e reflexão desta noite. Hebreus, capítulo de número 12. Eu quero que você leia comigo o verso de número 14. Hebreus 12, 14. Que diz assim, se pudermos ler, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos? No 3, todo mundo juntos. 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Amém? Fecha seus olhos. Deus fala conosco nessa noite através da sua palavra. Que teu nome seja honrado, seja exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar com o seu povo nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Mantenha a Bíblia aberta. Meus irmãos, nós acabamos de fazer a leitura de um texto que é conhecido da igreja quando se trata do versículo 14. O texto é enfático. O escritor escrevendo a aqueles que temem, que servem ao Senhor, ele começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Eu quero falar hoje sobre santificação. Muitos se fala nesses dias ou hoje que estamos vivendo um grande avivamento. Muito se fala hoje, mas para haver um avivamento, primeiro é preciso santificar. Eu repito, muitos hoje se fala de avivamento, mas para haver um avivamento hoje, é preciso primeiro santificar. Nenhum avivamento virá se a igreja não entrar em um processo de santificação. Podemos pregar sobre avivamento, podemos orar para o avivamento, mas o avivamento virá após nós nos santificar. Quando nós vemos que
primeiro é necessário santificarmos para que o avivamento venha. E a mais pura verdade é que o Espírito Santo, ele não pode habitar em um lugar sujo, aonde há sujeira. Se quisermos verdadeiramente experimentarmos o avivamento, nós precisamos santificar a nossa vida. A igreja precisa santificar se ela quiser viver um avivamento da parte de Deus. Deus, ele convida, ele convoca o seu povo para santificar. Quando nós lemos o texto de Hebreus 12, a primeira palavra que Paulo, ou o escritor, perdão, diz é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo é enfático em dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. E eu não posso acreditar que o Espírito Santo possa habitar em uma casa suja, em uma casa em que há sujeira. Percebe? Que quando a pomba pousou sobre Jesus, lá no Jordão, quando ela repousou sobre ele, ela nos mostra, em Mateus 3, que o céu se abre e há uma revelação de que ele era o Filho de Deus. E a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo, mostrando que Jesus era o Filho de Deus. Como um sinal, a pomba pousa sobre ele. E o que de igual modo devemos também imitá-lo na santificação da nossa vida. Nós devemos imitá-lo na santificação da nossa vida. John Wesley, um grande avivalista da história, ele tinha como lema, e qual era o lema de John Wesley? A reforma, ou a reforma à nação, especialmente às igrejas. Ele diz que para começar uma reforma era necessário espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Não haverá nenhum avivamento, não haverá nenhuma reforma se antes não santificarmos a nossa vida pela palavra. Se quisermos um avivamento e uma reforma, precisamos de uma reforma, precisamos de santidade. O clamor do mundo hoje é santidade. O clamor da igreja hoje tem que ser santidade. As pessoas não se preocupam mais de ter uma vida de santidade. Queremos ver a glória de Deus, mas não nos santificamos. Queremos ver o poder de Deus, mas não nos santificamos. Quando Deus quis aparecer a Moisés através de uma sarça de fogo, quando Moisés caminha para ela,
Deus olha e diz: tira a sandália dos seus pés. Quando Deus aparece para Gideão no carvalho, Gideão se prostra diante da santidade do Eterno e diz: eu sou o menor da casa de meus pais. Quando Deus olha para Salomão, diz para Salomão que aquela casa que Salomão estava levantando seria a sua morada. E ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu olho para o livro dos Salmos, Davi, ele diz que o povo de Deus, aleluia, era a santidade do Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 93 especificamente, o salmista escreve dizendo que muito fiel são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa para sempre, ó Senhor. Olha para mim, quando o salmista escreve dizendo que o testemunho de Deus é fiel, ele fala das obras feitas por Deus, o testemunho de que Deus é real, de que Deus existe. Mas ele complementa dizendo: mas santidade convém à tua casa. E a casa dele não é o tabernáculo, a casa dele não é o propiciatório, a casa dele não é o templo de 4 paredes, que tem porta de madeira e porta de vidro. A casa dele sou eu e sou você. A casa dele é a igreja que foi comprada lá no Calvário. Quantos acreditam que você é a casa de Deus? Então, se você é a casa de Deus, na sua vida tem que ter santidade. Se não tiver santidade, não é casa de Deus. Pode ser tenda, pode ser tudo o que for, mas a casa de Deus é santa. Se a casa de Deus é santa, não pode ter pecado nela. Se a casa de Deus é santa, não pode ter mentira nela. Se a casa de Deus é santa, não pode ter engano nela. Se a casa de Deus é santa, eu sei que ninguém entendeu, não deu nem glória a Deus, mas vamos lá. Se a casa de Deus é santa, o pecado não pode estar nela. Se a casa de Deus é santa, não pode ter contenda nela. Se a casa de Deus é santa, não pode ter engano nela. Se a casa de Deus é santa, o testemunho dela é santo, o testemunho dela é verdadeiro, a vida dela é verdadeira, porque nós somos a casa e a morada do Eterno. Quantos é a casa de Deus aqui? Levanta a mão e dá glória. Santificação é ser santo, é ser separado do pecado. Tem muitas pessoas que se dizem ser servo de Deus, ser homem e mulher de Deus, mas eles não levam uma vida de santidade. Eles não levam uma vida de santificação. E na verdade, quando a Bíblia está dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor, quando Deus quer que o povo entre na terra prometida, Deus olha para Josué, no capítulo 3, verso 5. Deus disse a Josué: santifica o povo hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Sabe qual é o problema?
O problema é que a gente não santifica hoje para amanhã ver as maravilhas. A gente já quer chegar, ver maravilha. Pastor, por que Deus não cura mais? Por que o diabo não cai por terra mais? Por que o morto não levanta mais? Simples, porque não santificamos hoje. Deus está dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã. Ele poderia olhar e dizer: santifica amanhã, porque amanhã eu vou fazer. Ele diz: prepara hoje, porque amanhã vai ter maravilha no meio de vós. Ai, Jesus, eu sei que essa palavra não vai tirar glória a Deus, mas eu não preciso de glória a Deus para entregá-la. Meu querido, santificação é ser santo, é estar separado do pecado, é estar consagrado a Deus, é ficar perto de Deus, é ser semelhante a Ele. Tem gente que se diz ser separado, mas não parece com Deus, não, aleluia, não é consagrado a Deus. Sansão foi separado, foi consagrado. Deus escolheu ele para ser nazireu. Em Juízes 13, Juízes 14, 15, 16 é a história de Sansão. Deus fala com Manoá que Sansão não poderia tocar em coisa morta, porque ele era santo, porque ele era separado. Mas Sansão cresceu, Sansão é homem, Sansão dotado de força, dotado de poder. Mas agora, aquele que é santo, aquele que é separado, está comendo mel na caveira de leão morto. Aquele que é santo, separado, consagrado, agora está deitando com prostituta. Mas Deus havia falado: ele é santo, ele é santo, ele é separado, ele é santo, ele é separado. Só que Sansão não se separa. Tem nome que é separado, tem nome de consagrado, mas não é consagrado, não é separado. Quem foi separado se separa do pecado. Quem foi separado, quem leva uma vida de santidade, não anda no pecado, não anda no engano. Ele é consagrado a Deus, ele não fica perto do pecado, ele fica perto de Deus. Deus está te chamando para sair do pecado, que você foi consagrado a Ele, você foi consagrada a Ele. Ele te chamou para estar perto dEle, Ele te chamou para estar perto dEle. E se tem alguém que é consagrado, que quer estar perto de Deus, para levantar a mão e adorar a Ele. Meu irmão, nós fomos consagrados, separados, e essa separação tem de ser de todo o coração e buscar a presença de Deus. Jeremias 29, o Senhor disse: se me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Quem é consagrado não busca a Deus da boca para fora, busca de todo o coração. Quem é separado, ele busca a presença de Deus. Êxodo 33, pastor Aguimar, quando o povo está em pecado, Moisés vê que Deus fala: eu não vou com vocês, eu não vou estar com vocês. Mas Moisés se consagra, Moisés é separado. Moisés não está no meio do grupo da contenda, Moisés não está no meio do grupo idólatra, Moisés não está do grupo dos partidos. Moisés está santificando, porque ele é separado, ele quer estar perto de Deus. E quando Deus fala: Moisés, eu não
não vou com esse povo. Moisés falou: é melhor se eu tirar o meu nome do livro da vida, mas sem a tua presença eu não vou. Sem a tua presença eu não vou. Será que tem alguém como Moisés que bate o pé, prefere perder a salvação do que ficar sem a presença? Porque não adianta dizer que é salvo, mas não busca a presença, não se separa. Quando nós olhamos, querido, se nós buscamos de todo o coração a presença de Deus, a sua justiça, a sua comunhão, e acima de todas as coisas, querido, você tem que entender que a santificação, ela tem que ser prioridade na vida dos seguidores de Cristo. Tem muita gente que a prioridade, me perdoe, não sou contra você trabalhar, mas a prioridade é santidade, a prioridade é o reino dos céus. Foi Jesus quem disse em Mateus 6: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou contra você buscar coisas da terra, mas Paulo escreve a carta aos Filipenses dizendo: buscai as coisas que são de cima e não as coisas da terra. Querido, a santidade não é da terra. Nós somos santificados pela lavagem da palavra. Deus quer nos santificar, Deus quer nos avivar, Deus quer nos renovar, mas é necessário desejarmos. Você está aí, irmão? Primeiro, a santidade, aleluia, foi o propósito de Deus. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando ele planejava a sua salvação em Cristo. Me prova? Te provo. Efésios 1:4. Abra a Bíblia. Efésios 1:4, Paulo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. A priori da igreja é o que? Santidade. Porque a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando ele planejava a nossa salvação em Cristo. Deus priorizou a santidade do seu povo. Como Paulo está dizendo que como também nele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis em amor. As pessoas têm que olhar para nós e ver a santidade de Cristo em nós. Segundo, não vou demorar, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio na terra. Eu repito, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio na terra. Em Mateus capítulo 1 verso 21, e ela dará a luz e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Ele sabia, ele tinha um propósito. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio aqui na terra. Só que
o problema da nossa geração, o nosso problema é que nós não nos santificamos. Me perdoe se eu contrariar você, santidade não é roupa até no pescoço. Porque se fosse os muçulmanos também veste assim. Os macumbeiros também vestem da cabeça até o pé. Bem melhor do que alguns crentes. Santidade não é botar a Bíblia debaixo do braço. Não é não. Será que nós temos sido santos? Será que nós temos a santidade dele? O propósito de Cristo, quando ele veio na terra para o seu povo, é santidade. É santificar o seu povo. E ela vos dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo do pecado. O propósito dele era a santidade do seu povo. Será que nós parecemos com ele? Terceiro, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele entregou por nós na cruz. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 5, verso 25 a seguir, o texto diz: o exemplo de Cristo para a sua igreja. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que apresenteis a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse foi o propósito dele. Ele olha para os maridos e diz: vocês têm que amar as vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar. Você está achando que Jesus morreu na cruz, pagou aquele alto preço, derramou o seu sangue inocente para nós vivermos em pecado, meu irmão? Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis na sua presença. Vamos santificar a nossa vida? Está na hora de santificar, meu irmão. Vamos santificar, meu irmão. Obreiros, volta a santificar. Obreiras, volta a santificar. Vamos voltar a santificar a nossa vida. Deus quer santidade do seu povo. Deus quer santidade da igreja. Esta mensagem tem saído dos templos, dos altares. As pessoas não querem mais santificar. O propósito de Cristo ter morrido na cruz é para que a sua igreja vive em santidade, para a santificar, purificando-a na lavagem pela palavra. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não gostamos da palavra. A igreja é santificada quando ela ouve a palavra. Ame a palavra, porque ele diz que a igreja, a mulher é santificada pela lavagem da palavra.
Quando Jesus em João, capítulo de número 13, está lavando o pé dos apóstolos, Pedro disse: eu, meu pé tu não vai lavar. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro olha para ele e diz: Senhor, não lava só o meu pé não, lava a minha mão, lava o meu corpo todo. Jesus disse: Pedro, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela limpa, purifica, ela tira toda a escória, todo o pecado da nossa vida. Quantos amam a palavra? Meia dúzia, mas eu prego para vocês assim mesmo. Quantos amam a palavra? Então seja santificado por essa palavra. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Jesus? Ele está te santificando na palavra. Quarto, a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós nova criatura e nos conceder o seu Espírito Santo. Se você abre a Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, falei isso aqui ontem de manhã, capítulo 5, verso 16, Paulo disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque as obras da carne, olha para cá, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem um ao outro, para que não fazeis o que querais. Olha para mim. A santidade, se ela é o propósito de Deus ao nos fazer nova criatura, quando Ele nos dá o Espírito, e Paulo diz: andai em espírito. Só que tem gente andando na carne, mas ele disse: andai em espírito. Quando eu pego Romanos capítulo 8, que falei ontem, Paulo diz que, olha para mim, o que Paulo vai dizer em Romanos 8. Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não manda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o mesmo Paulo que disse em Romanos 8, ele disse, se não me falha a memória, no verso 14, Paulo diz que nós somos guiados pelo Espírito. Se andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito. O Espírito habita em nós, e se Ele habita em nós, nós cumprimos o propósito de Deus. Nós cumprimos o propósito de Deus. Quando eu pego Gálatas capítulo 5, 18, Paulo continua: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, estas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí o que Hebreus vai escrever? O escritor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê. Se não tem santificação, não vê o Senhor. Então, se não vê o Senhor, não pode entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aqueles que é santo,
aqueles que é separado. Eu sei que está difícil de dar glória, mas se tiver engasgado, pega um copinho de água que desce mais fácil. Mas lá vai a palavra: temos que voltar, nos santificar e andar pelo Espírito. Ele ainda disse, verso 22, Gálatas 5: mas o fruto do Espírito é amor. O que falta na vida de muitos crentes. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo. O que tem crente e não está escrito que não tem amor, não tem gozo, não tem paz, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem bondade, não tem fé, não tem mansidão, oh glória a Deus, e não tem temperança. Deus está dizendo: se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos o quê? Nós temos amor. Se temos o Espírito Santo, nós temos paz. Se nós temos o Espírito Santo, oh glória, ai meu Deus do céu, nós temos gozo, nós temos alegria, nós temos bondade, nós temos mansidão. Está cheio de crente carrasco, está cheio de crente sem bondade, está cheio de crente emburrado, emburrada. Meu irmão, ser santo não gasta fazer bico e nem cara feia. Jesus disse que quando formos santificar ou jejumar, temos que lavar a cara, tem que passar água na cabeça para não mostrar que estamos tristes. Aí os crentes hoje vai jejumar, nem cumprimenta as pessoas. É jejum de tolo. Tem crente que jejuma muito, mas não ama nada. Não adianta. Doeu? Mas segura. O que dói, sara. Ei, não adianta, meu filho. Se tem um fruto do Espírito, está na Bíblia. Se tem um fruto do Espírito, olha para mim. Se tem o fruto do Espírito, olha para mim. Amor. Jesus disse em João: o mundo saberá que sois meus discípulos, se amar um ao outro. Que tem de crente que não ama? É igual a igreja, que Jesus olhou para ela e diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Pode cantar bem, mas se não amar, não adianta cantar. Pode pregar bem, mas se não amar, não adianta. Pode orar muito, mas se não amar, não adianta orar muito. Tem que orar muito, tem que amar muito, tem que ter gozo, tem que ter paz. E ter paz aqui não significa eu ter paz com você, mas não significa que eu tenho que conviver com as suas burrices. Ele diz: seguir a paz é o fruto do Espírito, a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Então não adianta ter santificação se não tiver o quê? Amor. Não adianta ter santificação se não tiver o quê? Gozo. Não adianta ter santificação se não tiver o quê? Paz. Porque sem paz não vai ver o Senhor. Porque se eu não tenho paz, não adianta santificar. Você está aí? Você está aí, irmão? Efésios 2:10. Olha o que ele vai dizer: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras tem amor, tem gozo, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão. Tem crente turrão, mas não é mansidão. Aí Gálatas 5:23, Paulo diz:
Contra estas coisas não há lei. 24 e 25. Eles são, olha aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Você está no Espírito ou está na carne? Vou perguntar de novo: você está no Espírito ou está na carne? É mesmo? Quinto, sem santidade, olha para mim, sem santidade ninguém poderá ser útil para Deus. O que, repito, você não entendeu? Sem santidade ninguém poderá ser útil para Deus. Quer ser útil? Seja santo. Eu sei que está difícil de dar glória. Bebe um golinho de água. O Gilson vai levar uma aguinha para tu, se precisar. Mas engole essa. Sem santidade ninguém poderá ser útil para Deus. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 20 a seguir. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Só pode ser útil se haver santificação. O vaso de honra é aquele que é separado, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo. Agora, quem não é santo, não dá para ser útil. E eu lhe provo até no Antigo Testamento. Nadab e Abiú era sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus. Eles tomou um dia antes, no outro dia tinha que cultuar. Eles pegou o fogo estranho e levou. Quando chegou na presença de Deus, Deus matou eles. Te provo. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, sacerdotes da casa de Deus, adulterava na porta do templo. Quando o sacrifício era oferecido a Deus, eles metiam o garfo, tomavam do povo. Deus falou: eu vou matar vocês. Eles não acreditaram. Deus falou com Samuel, disse: Samuel, eu vou exterminar a casa de Eli. Eli ouviu a palavra e não botou a casa em ordem. De repente os filisteus vêm e atacam o povo. O povo é atacado. Naquele dia caíram muitos homens na batalha. Eles pegam a arca de Deus, a arca chega no território do inimigo, o povo vibra. Os filisteus dizem: seja homem. Eles entram na batalha, mata todo o povo. Os filhos de Eli caem na espada, morreu. Alguém chegou para Eli e falou: ó, a arca foi levada. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A mulher de Finéias, que estava grávida, na hora que ouviu: seu marido morreu, seu sogro morreu, e a arca foi levada, ela gritou de dor e deu à luz. O nome do menino é Icabode. Acabou-se a glória, porque aonde não tem santidade não tem glória. Ah, meu Deus, não adianta querer ser usado se não tiver santidade, porque a glória só manifesta aonde houver santidade. A arca foi levada, colocada no templo de Dagom, e ele se vangloriava do Deus de Israel, porque o povo pecou. A arca foi levada, Deus permitiu, mas Deus não perde para ninguém. Deus cortou a cabeça de Dagom para provar que se ele não tem representante santo, ele é santo o suficiente. Mas o seu nome não será ridicularizado,
o seu nome não será zombado. E o que Paulo vai dizer: de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e para, aleluia, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, e os que com um coração puro invoca o Senhor. O vaso que é separado, ele é santo. Aí o que eu já falei e repito, aí ele diz que o vaso que é idôneo, ele é santificado. O vaso de honra, ele é santificado, ele é idôneo, ele está preparado para toda boa obra. E ele também foge do desejo da carne, do desejo da mocidade. Ele segue a justiça de Cristo, ele segue a fé em Cristo, ele segue o amor de Cristo, ele segue a paz de Cristo, aleluia. E ele diz: com um coração puro invoca o Senhor. Sexto, sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Não adianta pular. Se não tem santidade, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Salmo 15, verso 1 e 2: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O salmista faz uma pergunta ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? Davi fala da tenda. Da tenda foi para o templo. O templo foi destruído. Deus disse: já que o templo e a tenda não existe mais, vocês será a minha morada. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Não é o seu coração, segundo o seu coração. Sétimo e último, nós ora, sem santidade ninguém verá a Deus. Quer ver o Senhor? Quer ter visão do céu? Quer ter visão de Deus? Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Mateus 5, verso 8. O próprio Jesus no Sermão do Monte diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver a Deus? Seja limpo de coração, porque somente os limpos de coração poderá ver a Deus. Fica de pé. Fica de pé. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Eu quero fazer 1 minuto de oração com vocês. E queria que vocês orassem, pedindo Deus para nos santificar. 1 minuto, eu não preciso de mais do que isso. Começa todos dando glória, glória a Deus. Dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, na tua presença nós estamos nesta hora, meu Pai. Venha, Senhor, trabalhar em nossa vida nesta hora. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e nós somos santificados é pela tua palavra, que diz o Senhor. Santifica-nos, ó Pai, na tua verdade, como disse João 17:17. Santifica-os, ó Pai, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Venha nos santificar nesta noite, Senhor. Venha nos santificar nesta noite, Senhor. Venha nos santificar nesta noite, meu Senhor. Venha nos santificar nesta noite, meu Senhor. Venha santificar a tua igreja nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós estamos, ó Pai, na tua presença, Senhor. Santifica a tua igreja nesta hora, santifica-nos na tua palavra, santifica esta pessoa, meu Pai. Meu Pai, dai-nos o teu Espírito, Senhor. Meu Pai querido, assim como John Wesley disse, Senhor, com seu lema, Senhor, que a reforma e a nação, especialmente a igreja, Senhor, é espalhar a santidade bíblica por toda a terra, meu Pai. Estamos espalhando a tua santidade bíblica. Santifica pela tua palavra, santifica a tua palavra, santifica-nos pela tua palavra. Pela tua palavra, santifica esta mulher, este homem e esta mulher, meu Pai. Oricandalaba, xande, candalaba, xaia, calabria, solidária, aia, sé, orabacalama, chore, calamaia. Meu Pai, toca na tua igreja, vai tocando na tua igreja, com teu poder e com a tua graça, Senhor. Senhor, Senhor, purifica a tua igreja, Senhor. Purifica-nos, ó Pai. Purifica o teu povo com teu poder. Purifica os obreiros, meu Pai. Purifica os membros da tua casa, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, purifica, meu Pai. Urabacandalaba, xandarai, oricalaba, xanda, candalaba, xandarábia. Oh, aleluia. Oricandalaba, xandeclambalaba, raia. Oricalabasto e andalaba, candalaba, xandarai. Oricalabra, subia, badaraba, caia. Oh, aleluia. meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Vem me purifica, quero ser limpo. Seja limpo nesta noite. Deixa Deus te limpar pelo amor dele nesta noite. É noite de purificação, é noite de santidade, é noite de exalarmos a santidade. Deixa a glória de Deus te envolver. Descer e mergulhar nas águas do teu amor. Vem me purifica, quero ser limpo como na mão do teu.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos recebem a palavra, levante a mão e dê glória a Deus. Está muito fraco quem recebe a palavra, levante a mão e dá glória a Deus. Aplaude a Jesus, vamos lá. Pode bater palma e dá glória a Deus. Bate palma, dá glória, bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória, dá glória, dá glória. Aleluia, 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 aleluia. Vai batendo palma e dá glória a Deus. Vai batendo palma e dando glória a Deus. Vai batendo palma e dando glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe cada pessoa que nos acompanha, que está aqui nessa noite, em nome de